Olá, bem-vindo a mais um encontro sobre conhecimentos bancários. Meu nome é professor Afonso Lima e hoje nós vamos tratar sobre o Sistema Financeiro Nacional e as autoridades monetárias, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Bom, inicialmente sobre o Sistema Financeiro Nacional, o que seria o chamado SFN? O SFN nada mais é do que um conjunto de instituições que prezam pela intermediação e pela transação entre agentes poupadores e agentes investidores. O que são os agentes poupadores? São indivíduos, empresas, outras organizações cuja capacidade de poupar é superior aos seus gastos, ao seu consumo e também à sua capacidade de investir. Então são todos esses agentes que conseguem acumular riquezas, acumular moeda. Por outro lado, os agentes investidores são aquelas empresas, agentes, pessoas físicas que têm em vista investimentos ou consumo e que necessitam de recursos adicionais para efetuá-los. Não conseguem poupar da mesma maneira que consomem ou sua capacidade de empreender. Bom, um conceito que se confunde com o sistema financeiro nacional seria o mercado financeiro. O que é o mercado financeiro? O mercado financeiro ele é o ambiente onde ocorrem essas transações. Então, se o sistema financeiro ele lida com a estrutura dessas transações, o mercado financeiro seria um ambiente. O mercado financeiro, há muito tempo atrás, ele era considerado apenas o ambiente físico, e atualmente tem se tornado cada vez mais, não só internacionalizado, não só um mercado mais local, um ambiente local de transações, mas também um ambiente internacional e virtual também. Através da virtualização, cada vez mais cidadãos, pessoas que não estão bancarizadas ainda, elas conseguem entrar no sistema financeiro nacional, tendo acesso a crédito, a empréstimos, etc. Financiar a casa própria também, inclusive. Bom, a importância do mercado financeiro na nossa economia é justamente esse de aumentar o volume de poupança. Na medida que você tem uma espécie de renda certa a partir do empréstimo dos seus recursos, a partir de aplicações financeiras intermediadas por bancos, aumenta o volume de poupadores. Por outro lado, aumenta também o número de investidores na economia, empreendedores, a capacidade também da população de consumir aumenta. E isso acaba dinamizando mais a economia. Mais empresas surgem, mais poupadores conseguem terem multiplicados as suas rendas, etc. Bom, vamos falar agora sobre o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, talvez a principal característica seja o fato de que ele não é um órgão executivo, ele é um órgão normativo, ou seja, esse conselho ele vai justamente fazer deliberações para que o Banco Central, enquanto órgão executivo, intervenha na economia. O Conselho Monetário ele é composto de 3 pessoas. A primeira é o ministro da Fazenda. Há também o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão e o presidente do Banco Central. São 8 as principais responsabilidades do Conselho Monetário Nacional. A primeira delas seria justamente a regular o volume de moeda na nossa economia. O que quer dizer isso? Imagine uma empresa que vai exportar seus produtos. Essa empresa ela recebe pela venda dos seus produtos dólares ou euros. Imagine que essa empresa ela tenha de trocar essa moeda estrangeira por reais para que ela possa, com isso, financiar suas atividades aqui no Brasil e pagar seus funcionários e outros pagamentos. Agora imagine que boa parte das empresas brasileiras passem a ter a mesma ação, a mesma estratégia. Bom, não é difícil notar que mais reais serão necessários para que essas empresas possam dar andamento às suas atividades. Então essa é a primeira responsabilidade do Conselho Monetário Nacional, fazer justamente
essa adaptação do volume de recursos na nossa economia. Bom, a segunda delas seria regular o valor interno da moeda. Isso diz respeito a mexer na inflação e também deflação, quando há, primeiramente, um aumento generalizado dos preços, inflação, e também uma queda generalizada dos preços, deflação. Eu queria entrar no mérito aqui que a inflação ela pode ser causada por diferentes situações. Nesse caso, a gente está lidando aqui em conhecimentos bancários apenas com o volume de moedas disponível no mercado. Então, se eu sou uma empresa, por exemplo, e eu verifico que há mais dinheiro na praça, mais pessoas estão gastando mais, eu tendo a aumentar meu preço, porque eu quero ganhar mais também. Então, o CMN está sempre de olho nessas perspectivas da economia brasileira, nessas situações, nessas possibilidades. Terceiro seria regular o valor externo da moeda. Isso diz respeito à paridade do dólar com moedas internacionais. Isso tem um efeito direto na balança de pagamentos do país, ou seja, o quanto o Brasil consegue, o quanto o governo consegue arrecadar e o quanto ele deve aos países, né, aos recursos que ele toma no exterior também. Isso é muito importante ter em mente. Bom, 4 seria orientar as instituições financeiras em relação às suas aplicações, justamente para evitar o que aconteceu nos Estados Unidos nos anos de 2007 e 2008. Né? Os bancos norte-americanos com investimentos muito pobres, né, em termos de segurança e retorno. E o CMN, nesse sentido, tem orientado muito aos bancos brasileiros em que papéis eles devem investir em que tipo de negócio, né, os bancos poderiam também adentrar. Bom, quinto seria propiciar o aperfeiçoamento das instituições. Isso significa o quê? Fazer com que as instituições elas sejam mais transparentes possível, sejam seguras, prezem pelo desenvolvimento tecnológico de maneira a tornar as transações também transparentes e seguras e com isso aumentar a confiança, né, dos correntistas, facilitar o acesso aos produtos e serviços financeiros. Né? Aqui no Brasil ainda há um contingente muito grande de pessoas que são desbancarizadas, né? Ainda não têm conta em bancos ou não utilizam o potencial que essa conta permite, né? Acesso a crédito, acesso a outros tipos de produtos, etc. Bom, sexto, zelar pela liquidez e pela solvência das instituições financeiras, né, dos bancos. 7. Coordenar as políticas monetárias, de crédito, orçamentária, fiscal e também as dívidas internas e externas, né, do governo. Bom, vamos por parte aqui, né? Política monetária significa justamente adequar a quantidade de moedas na economia, a quantidade de moeda corrente, no caso aqui reais. Creditícia, né? Verificar também o quanto de crédito deve estar disponível em determinado contexto econômico. Se há muitos recursos, né, disponibilizados a crédito, você também está aumentando a quantidade de moeda na economia, não é? E também interferindo na capacidade das pessoas, das empresas em pagar, né, esse volume de crédito. O orçamento, né, diz respeito aos gastos do governo, quanto ele pode gastar em dado ano fiscal, ou o quanto o governo deve se ajustar às possibilidades de gasto, né, dentro de um horizonte de tempo, um horizonte de planejamento. Política fiscal diz respeito ao quanto o governo arrecada e como ele está arrecadando também, né? Então, política fiscal significa justamente isso, arrecadação. As políticas de dívida pública interna e externa diz respeito a como o governo deve pagar as suas dívidas, externo, interno, internamente também em relação à execução dos serviços básicos, né? Então, tudo isso o Conselho Monetário Nacional delibera também. Por fim, fixar a meta de inflação, né? Justamente o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, o ministro da Fazenda e o Banco Central são as pessoas mais preparadas, né, em tese, para determinar a meta de inflação, ou seja, um número central que vai indicar de que forma os preços evoluíram na economia. E a partir desse número, todas as outras ações do Conselho Monetário Nacional, suas deliberações, serão feitas. É por isso que nos jornais sempre há o acompanhamento da inflação, quanto
a inflação mensurada no período está ou não alinhada à meta, né, projetada para aquele ano, para aquele mês, para aquele semestre. Então, por hora é só, pessoal. Não deixe de acompanhar a próxima aula sobre o Banco Central. Mais uma vez, obrigado pela atenção.